vem? Educação. Bom, o que vem em primeiro lugar pra mim? Eu fui criado na disciplina militar, né? Os meus pais... Meu pai foi militar, aposentou como militar. Eu cresci com a educação militar que ele me deu, então a minha primeira noção de educação veio de uma experiência não muito agradável com limites impostos, rigidez e uma mistura de carinho com disciplina muito engraçado, sabe? Eu lembro direitinho o dia assim que, pra começar, tá? O meu pai gostava muito de brincar comigo quando eu era pequeno, de fazer cosquinha. Sabe essa coisa de fazer cosquinha? Pegar a menina e fazer cosquinha? Então ele fazia muito isso comigo. E eu lembro direitinho o dia que ele parou de brincar comigo. Que eu fazia cosquinha nele, né? Mas aí um dia eu fui fazer cosquinha nele e ele me deu um tapa. Assim. Acho que ele tava puta cansado disso. Me deu um tapa, assim. Aí nesse dia acabou a brincadeira entre a gente e daí pra frente foi só disciplina, saca? Mas não terminei não, isso é só uma primeira noção de educação que surgiu pra mim, mas aí eu tive boas, excelentes experiências, mas no sentido de experiências de aprendizado, sabe? Não era que nada a ver com essa relação de professor-aluno, pelo contrário, um lugar onde se aprendia junto, assim, nós que eu digo assim, nós que estávamos lá como alunos, né, palavra péssima, mas e os professores também, todos juntos, assim, era muito bom. Então, ali pra mim foi uma primeira referência de uma educação saudável, assim, sabe? Engraçado, né, ser na escola e não ser em casa. E dali pra frente eu desenvolvi um gosto muito grande por estar nesse meio, assim. Isso pra mim viver pra mim tem a ver com estar envolvido com educação, mas no sentido de estar aprendendo junto, propiciando experiências de aprendizado, tanto para mim quanto para o outro. Nós, nessa, falar disso é muito mais simples do que estar nessa, sabe? Principalmente quando você está envolvido, que nem eu disse antes, essas coisas essas relações humanas que não estão nem um pouco preocupadas com uma relação ética, então você está numa relação de aprendizado ou de fazer, né, conjunto, em que a ética não está colocada ali, ou não está nem sendo discutida, aí complica muito, sabe? Falar em educação vira um outro negócio, cara, vira uma submissão, não sei, uma relação de poder meio injusto, vira assim. E olha que eu tô falando que não tem nada a ver com a relação de professor-aluno, não tem nada disso, não, eu tô falando de uma coisa de fazer coletivo, sabe? Aprender junto, assim. E eu tenho passado um pouco por essas, mas é bom também para entender que as coisas, essa relação de aprendizado também não é mil maravilhas, né? Se não tem ética por trás, rapaz, acho que todo mundo vai se fuder, assim. Uma hora. Acho que vai todo mundo se fuder. Eu não sei, parece que tem um ímpeto por dominar o outro, um ímpeto por controlar que é muito forte, saca? E quando tem mais de um envolvido já é um problema por ter o outro, né? Agora, quando é um monte de gente junto assim... Eu tô falando especificamente da minha experiência com teatro, né? Um grupo que a gente tá montando uma peça e passar por essa experiência junto é um pouco complicado se não tem isso que eu tô falando, sabe? Se a gente não define o que é coletivo. Aí começa a imperar desejos pessoais sobrepondo interesses que poderiam ser mais do que pessoal, né? A coisa começa a virar monólogo, às vezes, a má compreensão do outro. E qual que é o limite que tem entre o coletivo e o pessoal? Pois é, e ao mesmo tempo também o coletivo às vezes assume uma síndrome de coletivite para abafar, suprimir, dominar, Que sabe? É a democracia, né? A individualidade, entendeu? Porque às vezes a individualidade, um coletivo que brota da individualidade é muito legal, mas às vezes você tem individualidade gerando coletivite para abafar outras individualidades, sabe? E eu digo isso porque, assim, numa relação de aprendizado coletivo, assim, se você não consegue
perceber que o outro está aprendendo ou que de alguma forma precisamos estar nessa juntos, não é um que chega lá, que passa pela experiência sozinho, bicho, isso não dá certo não. Tipo assim, isso não dá certo, saca? Vira um negócio meio amontoado que para no meio do caminho e de repente o grupo formou um subgrupo que começou a dominar o negócio. É tudo muito estranho, assim, quando a gente não consegue definir o que é coletivo. Não definir, mas pensar junto. Se dá pra pensar junto, não, peraí, isso aí é de interesse coletivo, isso aí não é uma questão minha, sabe? Isso aí não é questão sua, isso aí é um negócio nosso, isso é nosso, então peraí, é meu e seu, então vamos botar isso pra nós dois aqui, saca? Coletivite. Coletivite, it, o pós-posto, o it, né? Ele designa quando você tem alguma dermatite, a inflamação na pele. Você tem uma pancreatite, a inflamação do pâncreas, né? Então a coletivite é a inflamação do coletivo, bicho. É uma doença pro coletivo, que é o quê? Bom, a gente tem um lugar entre o individual e o coletivo, que é ali que a gente se descobre junto. Agora, na hora que a gente pressupõe um coletivo para poder suprimir as individualidades, a gente está indo muito além do que o coletivo poderia ser para, na verdade, ele servir para interesses individuais. Inflamação do coletivo é uma doença. Assim, eu estou colocando isso. É uma doença. Porque numa época onde se fala tanto de coletivo, fazer conjunto, não sei o que lá mais, a gente eleger, sabe, o que é coletivo para poder suprimir a individualidade do outro que discorda, é aquela famosa coisa, né? A gente é capaz de fazer as maiores belezas e as piores tragédias, então, e cai nesse não estar humano. Cai na relação de dominação. Porra, eu não tô me deixando dialogar com o outro não tá querendo dialogar comigo. Então, peraí, isso vai virar uma relação de dominação, vai ficar uma bela de uma merda esse negócio. Um lugar. Só avisar minha namorada aqui. Ela que é o lugar. Não, ela não é um lugar. Dedé, eu vou atrasar um pouquinho que eu tô com o Clebinho, trocando ideia com o Clebinho aqui. Conversa boa. Então tá bom. Beijo. Não sei. Isso parece um pouco aquela, tipo assim, não seria a solução de tudo e tal, mas eu lembro de Nana falando uma coisa engraçada, uma coisa que eu não esqueço, que é assim, às vezes... É porque o poder pressupõe assim, pra mim, né, começa a surgir aquela ideia, não, o poder é o poder pra solucionar alguma coisa, entendeu? Mas aí tem problemas que são tensões e tem outros problemas que são conflitos. Acho que os conflitos seria bom de eliminar, mas as tensões, elas são importantes pra gente se mover, sabe? Então eu sinceramente não sei o que fazer com o poder. Tem um monte de coisinha, né, que eu faria, mas eu acho que nada digno de dizer, não. Me perguntar? Eu gostaria de me perguntar por que eu sou tão rigoroso comigo. Por que eu sou tão rigoroso comigo? Minha resposta. Sei, acho que é porque por muito tempo eu me senti muito impotente. E acho que rigor foi um dos caminhos que eu encontrei pra contornar essa impotência que me incomodava, sabe? Só que eu acho que isso já passou. A impotência já passou, acho que é hora de o rigor dar lugar a outra coisa que eu tenho que descobrir o que é. Você tem a mãe? Eu acho que tem a ver com isso. Isso é bom. Soa bom. Soa bem. Ou seja, já tava martelando, né? Precisava era de ser dito.